aqui. Agora sim. E aí? Agora rolou. Eu sou péssima com tecnologia. Péssima, eu sou uma vergonha. E aí, cara, que bom te ver. Te vendo. Ih, travou. Peraí. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Voltou. Deu uma Eu, travadinha e voltou. eu acho que o fone não tá rolando, não. Pera aí. Alô, alô? Oi, tô te ouvindo. Tá, a sua imagem tá travando, É, mas eu tô te ouvindo. tá tudo escuro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar no 4G, que normalmente quando... Eu faço isso também. Gente, boa noite a quem tá entrando. A gente vai fazer a live da Transversal hoje com Alberto Pereira, que é um artista de rua, de lambe-lambe, e ele está tentando acertar a internet dele. Tecnologias, não é mesmo? E porque tá fora do 4G, tá travando muito, ele está tentando acertar. Acho que ele voltou. Oi, Tecnologia. tecnologias. Tá vendo? Eu acho que não sou nem eu que tenho tanta. Quer dizer, mentira, eu tenho muita dificuldade. Mas ela também não ajuda, né? Então eu tava para fazer a live, eu fiquei perguntando por uma amiga nossa da Transversal, desesperada. Cara, mas eu consigo no computador porque eu não sei. Eu fui abrir o computador, não apareceu a opção, enfim. Dei uma pequena surtada, mas já estamos. Então, eu queria primeiro te agradecer muito, Alberto, por estar aqui, pela troca, pela conversa, por se disponibilizar, a gente trocar uma ideia. E eu queria contar para as pessoas, né? Da onde que eu te conheço, que eu estava contando para minha irmã agora, não, porque eu estudei com ele e minha irmã, oi? No ensino médio, cara, a gente estudou junto no ensino médio, lá no Riachuelo, numa outra vida. É, E aí, anos, muitos anos depois, a gente se encontrou muito rapidamente. Você lembra disso? Você estava trabalhando no Globo, e talvez? não, na Não? época você estava fazendo um bico, passando um tempo de bico de Uber, e eu Ah, sim. estava trabalhando num lugar que também não estava nada a ver comigo. E eu entrei, a gente ficou, gente. Aí, e aí você Ah, falou, pode cara, crer. tô, tô fazendo arte, estou trabalhando com arte, mas é difícil pra caraca, não, o acesso é muito complicado, não sei o quê. E você estava muito chateado com o meio das artes. E né, com essa coisa do acesso e tal. E eu estava começando a faculdade de arte. E foi muito engraçado, assim, foram 10 minutos de uma passagem, assim, que a gente meio que trocou frustrações. Eu estava num trabalho que não tinha nada a ver comigo, mas estava nesse período de transição, porque né, eu fiz história, saí da história, fui para as artes. E aí a gente falou um pouco disso, assim. Corta para anos depois de novo. Aí não tantos anos depois, menos anos. Eu vou no Centro de Artes da UF e vejo você em uma obra. E aí uma obra que eu fiquei muito louca nela, que é uma obra de uma Nossa Senhora com o menino Jesus negro. Jesus E Pretinho. Jesus Churitim. E aí eu vi que era você, eu pirei, né? Aquela, que máximo, que maneiro. E aí depois eu soube de coisas que você estava fazendo e tudo mais. Ano passado eu encontrei na Flip o Luciano, professor do Aham. Riachuelo.
amor das nossas vidas. E aí ele falou que você fez também. Vamos chegar nisso no show da Isa, que é outra pira também. Mas a gente falou de você, falou desse meio das artes, de pesquisa e tal, né? Que acaba que quando a gente entra por esse mundo das artes, a gente começa numa imersão de pesquisa que eu acho que é para a vida toda. Porque você só muda de temas de pesquisa, de lugar de aprofundamento, mas é o que move também, né? Que é o que vai disparar novos projetos, novas ideias. A gente tem que estar sempre se alimentando. E aí é uma sina, né? Uma sina, uma pira, uma paixão. Então, eu queria que você falasse, se apresentasse, falasse um pouco como que foi esse seu caminho para chegar nos lambes da vida. Uhum. E é isso, que eu te conheci em outra vida, né? E eu não No acompanhei nada preparatório para disso. militar. Tranquilo, super imaginável. Vai, fica à vontade. Então, para quem chegou aí, para quem tá por aí, para quem vai chegar e tal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei onde que você tá e quando que você vai assistir. Enfim, eu sou Alberto Pereira, sou artista visual e que pratico o Lambi Lambi, né, o cartaz de rua. Eu me aproximei do Lambi em 2010, enquanto eu fazia comunicação social e fazia um técnico em design gráfico ao mesmo tempo, né? E tiveram três momentos que o Lambi me atravessou, assim. O primeiro deles foi numa matéria do próprio Senai de mídia impressa, que falava de cartaz. E aí dos trabalhos finais, né, e tal, era produzir um cartaz pro finado Festival Humaitá para Peixe, que tinha lá no Sérgio Porto, no Espaço Cultural Sérgio Porto. E aí o nosso trabalho final era pensar um cartaz pro Humaitá para Peixe. Nesse mesmo ano também eu fui para o Encontro Nacional de Estudantes de Design e eu fiz uma oficina com um artista de Brasília, mais radicado em Porto Alegre, chamado Vital Lordelo, que hoje é um grande amigo, que assina na rua como Dom Vital. E um cartaz muito importante que também tem esses cruzamentos de Uber, eu também tenho com ele. Salve, mano, Tchê, é nóis. E o Vital, assim, ele tem um cartaz que é escrito assim, a coragem sempre agora. E eu fiz essa oficina com ele e mudou também minha concepção do que era lambe, porque eu via um monte de coisa na rua, sabia que não era feito com spray, mas eu não sabia que era feito com papel e que era colado. E aí o terceiro momento foi já quando eu voltei, né, que esse encontro de design foi em Curitiba e tal. Aí quando eu já estava no Rio de volta, eu fui numa exposição organizada pelo Rafa Castro e pelo Dene, entre outras pessoas, chamada Parede. E essa exposição foi no Centro Cultural da Justiça Federal, e era lambe assim em todos os cantos. Quando você entrava na sala principal, eram as paredes inteiras tomadas de lambe. E aquilo para mim foi sei lá, foi uma parada que aquilo que eu nunca mais esqueci, assim. E a própria exposição, para a época, né, para 2010, ela tinha uma parada assim que eu achei super tecnológico, que era, enquanto você estava na sala, tinha um microfone do lado de fora do Centro Cultural que captava o som da Rio Branco, que já não existe mais, né, Rio Branco, a Avenida Rio Branco, né? Agora tem lá o VLT, né? E aí captava, então você estava numa exposição de cartaz, de lambe-lambe de rua e ouvia o som da rua, e aquilo para mim foi um bagulho que eu falei, caraca, eu quero fazer isso. Então foi assim que o lambe passou por mim, né, e nunca mais foi embora. E logo no ano seguinte, em 2011, aumentou a passagem do metrô, do Rio, eu fiquei indignado, e Eu aí eu fiz o vi meu primeiro lambe, isso. que eu Que fiz uma foi. latinha de sardinha com a logo do Nessa metrô. época você estava fazendo curso de design ainda ou você já tinha acabado? Eu já Porque tinha tem a ver, né? acabado. Você estava nessa produção de design e aí isso você transferiu pelo Ambi, não foi? Ou não? Então, durante o curso de design eu tive essas matérias e tal, né? Então, assim, era muito mais lógico para mim, né, me aproximar
da mídia impressa em si, né? Porque era o que eu estava estudando. Sim. Então tinha matéria de tecnologia do papel, tinha matéria de cartaz, tinha matéria de composição, né, e tal. Então o Lamb tem essa aproximação muito, né, com a própria publicidade também, né, de você fazer uma coisa que seja de impacto visual e rápida, que a pessoa veja e, tipo, É quase tem isso, né? um tiro, né? É Tem uma uma. ação, né? É uma E, intervenção, né? pois é, e eu acho que teve essa influência por conta do curso de design, né, mas em 2011 já tinha saído. Eu estava estagiando no Globo, no jornal, numa área chamada Criativo, que na prática era uma área que fazia anúncios voltados, era uma mini agência dentro do Globo. Então ela fazia anúncios para quem não podia pagar uma super agência para anunciar. Aí tinha essa área que fazia vários anúncios para pequenas e médias empresas. E aí eu comecei a, né, tinha uma impressora lá e tal. Eu nem podia fazer isso, depois eu soube que não podia, mas eu imprimia os meus lambes, os pequenininhos, que eram umas latinhas de sardinha desse tamanho, assim, com a logo do metrô. E eu colava dentro da estação. E aí foram ver os primeiros lambes, assim. Então no Elas eram cenário, pequenininhas. tinha esse tamanho. Assim, será que eu tenho um colado aqui? Eu não tenho. Pensei que eu tivesse aqui. Mas tinha isso aqui mais ou menos, um palmo, talvez. Que eu peguei de fato a medida de uma lata dessas de atum, né? Ah, sim, que maneiro. E aí fiz e reproduzi. E aí foi esse meu primeiro lambe e que já tinha essa pegada, né, de fazer colagem e tal, porque foram duas coisas que eu me apeguei muito, né, durante o design. Um era essa coisa, né, do papel em si, das possibilidades com o papel, e a outra a colagem digital e analógica, assim. Foi uma coisa que eu continuei praticando, né, durante o curso, depois e pratico hoje, né, e tal. E que já tem aí os seus, né, eu tô com 34, tem 15 Estamos. anos aí, 15, 16 anos fazendo colagem, né, e Pô, produzindo que e maneiro. aprimorando, né, as maneiras de fazer colagem. Que maneiro. Assim, eu tava vendo. Você é um artista de rua. Porque o Lambi, ele tem essa origem na rua, né? Ele tem essa pegada de intervenção urbana mesmo. Eu dou aula de arte, né? Eu tô dando aula de arte para Fundamental 2. E Aham. aí, no nono ano, a gente tem essa parte de falar sobre arte de rua. E entra o Lambi, grafite, hip hop, né? E aí, uma coisa que eu falo muito para as crianças é que a arte de rua tem uma função de sensibilização do olhar. É diferente de você ir num espaço em que você espera ver arte, porque você já está em busca daquilo. Sim, Você já tem você está em outro momento, né? O atravessamento espontâneo da arte, de você estar que, enfim, vai dali do gasômetro, do gentileza, até um lambe, até um grafite mais, né, do cobra. Tem um atravessamento diferente, tem uma proposta muito diferente. E aí, você é um artista de rua, só que você entrou em grandes instituições, né? Assim, e fez grandes collabs, né? Que também vamos chegar lá, assim. Essa entrada em instituições, ela também tem o quê de ocupação para você? eu não sei te responder na real, Marcele. Porque assim, por mais que tenha essa entrada, eu acho que não tem, na real. Talvez algumas bolinhas ali que eu furei e tal, mas eu não acho que seja uma coisa, pensando na técnica em si, que ela já tenha perfurado e que ela faça parte, né, institucionalmente, tenha um olhar para o Lambe ou para a Não, eu própria não arte de falo nem rua. na técnica em si, eu falo em você Fala aí como pra... artista. Então, eu acho que foram Porque eu momentos acho que é muito isso, pontuais, na real. que são mini atuações, né? Sim, sim. Assim, perfurações. Eu acho que são momentos muito pontuais, assim, eu não considero, assim, que por mais que é legal já estar presente e tal, né? Tem dois trabalhos, né, que estão lá na coleção do mar, mas que é isso, né? Tá na coleção, mas foi porque eu participei de uma exposição
e aí a própria instituição sugere que você doe, né, a obra. Então, como era um lambe, né, então, né, materialmente ali não existia o arquivo digital e que eu já colhei já colhei na rua, colhei em outro espaço, colhei nessa exposição, eu doei. Mas, mas assim, eu acho que é muito pontual. Aí teve o Museu Nacional que foi uma intervenção. Mas para eu fazer a intervenção, teve todo um movimento independente meu de recurso, de captar com pessoas que acompanham meu Sim. trabalho. Então, assim, Que é a eu realidade da maioria considero dos que é um, artistas, né? eu considero que é um não lugar, assim. Por isso Sim. que esse trabalho do Museu Nacional da República foi complexo de vira-lata, né? Porque eu não tinha apoio nenhum da instituição, dos curadores, né? Eu tinha um apoio formal ali, né? Pô, vamos nessa, você pode fazer, tá autorizado, mas na hora da estrutura eu não tinha. Eu acho que isso é tanto um reflexo do sistema de arte como um todo, como da técnica, né? Do lambe, da arte de rua. Então tá sempre ali à margem, tá dentro e fora dos espaços, né? Então, assim, é até engraçado que parece que a gente está fechando um pequeno ciclo, assim, né? Porque você falou desse momento aí que a gente trocou no Uber e tal, que eu tava, né? E eu penso sobre as mesmas questões, só que talvez com olhares mais experientes agora, né? Porque eu já vejo Mais de mais de dentro, né? perto, Entendendo melhor. e sei que muitas coisas eu permaneço não compactuando. E talvez seja por isso que eu faço arte na rua. Sim. Porque é isso que você falou, assim, ela não. Eu acho que a arte na rua é um exercício não só de sensibilidade, mas de você entender a cidade também, o direito à cidade, né? O que está disposto para você enquanto cidadão né, no espaço que você habita também, O né? que que é Porque se o você for espaço pensar público, né? exatamente, que se você pensa em espaço público, a gente pensando em Niterói, por exemplo, né, é uma cidade que, se você pensa em mobilidade, se você pensa nos espaços é, visuais, você vai ver que tem um monte de propaganda, que tem um monte de letreiro em relação ao trânsito, especialmente nas áreas centrais, né, e na Zona Sul. Tem muito espaço para carro e pouco espaço para as pessoas, Uhum. pouco espaço para ciclovia, por mais que, né, que tenha um esforço de construir uma malha, né, de ciclovia na Mas também é cidade muito e tal. recente. Também Sim, é um movimento sim. muito recente. Mas se você pensa em ocupação artística, não tem. Teve um, teve, tiveram dois murais agora, né, que saíram de artistas que são de fora da cidade. Na real, de um artista, né, do Cobra, e aí mais a equipe dele que faz, e que, né, um na Marquês de Paraná e outro lá em São Francisco, e que são murais que Uhum. são particulares, né, e tal. Então, assim, quais são os espaços destinados para a arte na cidade, né? Talvez o Lambi seja um espaço de disputa, né, em relação a- ao tanto, né, de imagens que tem na cidade, né? Então, eu acho que a arte urbana, né, como comumente é chamada, ela está aí para causar essas sensibilidades também, ao mesmo tempo que, entre aspas, embeleza a rua, também questiona, machuca também. Então, acho que tem Sim. várias dessas questões. Você falou do Complexo de Vira-Lata e, assim, é um dos seus trabalhos que eu mais curti, assim. Eu achei, então, a poética dele é muito bonita também, muito, me atravessou demais, assim, me tocou demais. Tem uma poesia, eu vou até ler, até abrir aqui a poesia da Latida e Lambe que você fez, mas fala um pouquinho desse trabalho, porque né, é um cachorro vira-lata caramelo, né, gente, que você Sim. fez. Então, assim, E é, é ela é tá lá, é muito a Aurora. incrível. É minha Aurora, cachorrinha, a o Aurora. nome dela. Qual a dimensão, cara? Ele teve 12 por 10. 12 de É largura por 10, muito né, de gigante. altura. São 120 metros quadrados. Foram, né? Foram 120 metros quadrados. É muito gigante, assim. Eu fiquei muito. Foi em Brasília, né? Se colocou no Museu da República. É,
Eu fiquei pensando na sensação das pessoas que estavam vendo ali de perto, assim, né? Que você vê fragmentos, você vê uma mega imagem, assim, deve ter sido uma sensação muito interessante. E foi posto no chão, né? Não foi posto no muro. Sim. Então dá uma outra sensação, uma outra relação de espaço com a obra também. É. Fala um pouquinho dela pra gente, da Então, Aurora. foi a Aurora foi minha modelo, né? Mas de fato o trabalho é o complexo de vira-lata, né? Então, eu foi a segunda experiência, né, de lambe no chão, né, que eu fiz. O primeiro foi em 2021 na Praça Marechal Âncora, lá no Rio. E o segundo foi esse, né? Partiu de um convite, né, de um curador americano, Simon, e, e de um curador do Brasil, aqui de São Paulo, Luan, que movimenta alguns festivais em frente, né, de arte urbana em São Paulo. Ele tem um festival chamado Na Lata. E foi para uma exposição chamada Na Luta na Lata. Então teve todo um contexto institucional, né, que impediu, né, de ter recursos para o trabalho ser feito, por conta de ser ano eleitoral, e aí tinha toda a questão, né, porque todos os artistas, né, que foram chamados. Aliás, eu acho que eu fui talvez o mais garoto dali do grupo, que só tinha dinossauro do grafite, assim. Eu fiquei muito feliz de fazer parte da exposição como um todo. Porque, assim, tinha o Enivo, o Mundano, a Fefe, assim, tinha uma galera, assim. Tinha uma galera e, de fato, uma galera que já está há muito tempo fazendo um corre na rua, e só que não tinha ninguém de lambe. Eu fui o único de lambe nessa pegada, assim, e fiquei feliz pelo convite. E surgiu, né, o complexo de vira-lata em si surgiu porque nessas trocas que eu tive com o curador, né, com o Simon, e com a Carol, que é minha agente, né, atualmente eu sou agenciado, né, tem uma empresa que agencia, que faz essa ponte entre o Alberto, o CNPJ artista, e o mercado. A gente, numa conversa, eu estava apresentando os trabalhos e tal, que eu tinha feito com reciclados de lambe, e o Simon falou, pô, mas isso aqui é muito bonito e tal, acho que você devia, tipo, investir mais nisso, nesse caminho e tal. E aí eu fiquei pensando que, num outro momento que eu tinha mostrado esses trabalhos, tanto para Carol quanto para outras pessoas, é, as pessoas acharam estranho, assim, mas, pô, tu faz uma coisa mais figurativa, agora você tá pegando reciclado e fazendo um abstrato e tal. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, caramba, foi preciso uma pessoa de fora, um curador, né, norte-americano, chancelar, falar que aquilo era interessante para eu, né, tomar a consciência de que, de fato, eu devia, né, praticar mais isso que eu tenho vontade de fazer e tal. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí depois chegou o momento de dialogar lá com o museu para a obra acontecer, né, e tal. Então, tinha obras que iam estar dentro da exposição, então 3 obras foram para dentro, que eram só de reciclados, desses trabalhos que eu tenho feito, que eu chamo de uma série de pele de rua, que é reciclado de lambe, né, que não tem nada, é totalmente abstrato, não tem nada de imagem, né, de figurativo. E aí fora, ele falou, pô, eu queria que você fizesse uma intervenção fora e tal. E aí foi o que eu pensei, falei, porra, é o complexo de vira-lata, assim, porque de toda essa experiência aqui, eu acho que traduz isso que eu quero falar e tal. E tinha toda uma questão, né, curatorial preocupada com isso, com essa coisa, né, da eleição e tal, de não ser, já que era grafite, né, e arte pública, de Uhum. rua, estavam muito com questões se ia ser uma coisa que ia causar problemas para a instituição. Então tinha essa preocupação também. E fazer um cachorro, né, ali, depois acabou ganhando outras camadas, depois que eu soube que eu não ia ter apoio financeiro, estrutural nenhum. Então a impressão foi por minha conta, a ida até Brasília foi por minha conta. Caraca. A assistente, que foi a Juliana Delama, que é uma amiga do Lambi, foi por minha conta.
a fotografia Still, que foi a Juliana Uepa que fez, foi por minha conta. O Ítalo Barreto, que fez o drone, foi por minha conta. A cola, todo o material. E aí isso justificou mais o meu esforço imenso de entregar uma parada que eu sabia que ia beneficiar a instituição, que ia beneficiar os curadores, que ia beneficiar a exposição. Obviamente ia me beneficiar também, mas era eu que estava fazendo, então era para ser o primeiro a ser beneficiado na prática, né? E eu falei, caralho, eu tô movendo Deus e o mundo gastando recurso próprio, assim, indo para Brasília. Eu fiz tudo em 3 dias. Peguei um ônibus, fui, fiz a Caraca! visita técnica em 4 dias. Fiz a visita técnica, colei, no dia seguinte fiz a visita de novo para fazer os registros finais, e voltei e cheguei em casa. Cheguei aqui, né? Então e depois eu ainda tinha uma outra viagem. Eu falei, caralho, eu tô de fato me desgastando e fazendo um corre, porque eu sabia também que dificilmente eu ia ter a chancela de um curador para fazer um trabalho no chão do Museu Nacional da República. Falei, cara, é um grande complexo de vira-lata, todo o processo do trabalho, toda a história que até aqui e toda a minha relação com o Lamb e com a instituição também. Então tem muitas camadas ali e por isso que veio o texto. Na real, assim, eu não lembro mais se o texto veio antes do Lamb, porque muitas das vezes o que eu faço de imagem vem de texto e vice-versa. Então, às vezes, Eu antes vem o vi, texto, eu, assim, depois a eu imagem, às li, vezes vem a imagem, depois o texto. li vários textos seus, mas esse do Complexo Vira-Lata bateu especial, assim. É, tem um desconforto. Tem Sim, desconforto, tem uma reafirmação da própria pele, mas também tem um desconforto né, do seu lugar naquilo, assim. eu Eu tava acho com que raiva, vem assim, eu daí a tava. identificação Pois é, e eram muitos sentimentos, assim, eu tava feliz de realizar, mas com muita raiva de toda a situação. da maneira que foi É, feito, assim. ao mesmo tempo, eu sei que vai muito além da organização, da direção do museu e dos curadores, então era uma raiva do processo, não era uma raiva, né, pessoal, era uma raiva Claro, da claro. estrutura como um Não, uma todo, raiva né? muito justa, porque, né, assim, é como os artistas são tratados, são recebidos, são vistos. É tudo, assim, parece que tudo é uma grande oportunidade. E não é que não seja, Mas é um mas trabalho. né, assim, e é muito louca essa ideia. E a ideia, e assim, e a gente fala dessa ideia, que normalmente quando a gente fala dessa ideia, a gente fala numa visão popular. E não, isso é dentro de uma instituição. Sim, Então, se as instituições de arte não respeitam os artistas, não respeitam aquele ambiente. Você fala de respeito com o ambiente da arte também. O ambiente que se propõe a valorizar, a mostrar a arte, apresentar os artistas, tá muito errado, né? Assim, é muito buraco ali. pois é. Aí foi Mas, isso assim, tudo. uma coisa que eu achei, assim, né? E é isso, pode ser. Pelo tudo que você falou, não foi uma camada intencional. Mas que, cara, botar um complexo de vira-lata em ano de eleição em Brasília é muito acerto, sabe? É muito bom. E aí E tem eu uma fiquei. coisa do cachorro, né, também, porque assim, eu acho que tem essa camada mais profunda, né, do trabalho, mas para algumas pessoas ia ser só divertido ver um cachorro gigante ali, né? Então tem essas camadas múltiplas, né, que pode Tem uma fazer com beleza da que estética ah, também, né? Que é lindo, o trabalho é lindo. Então, seus trabalhos são lindos, seus trabalhos têm uma preocupação estética muito grande, assim, né? Você tem muita beleza nos trabalhos também. Que eu acho assim, a arte de rua, às vezes, ela desvia muito disso, dessa beleza estética. E o seu trabalho tem isso como característica forte. São muito bonitos, são esteticamente. As cores, as formas, são todas muito bonitas. Isso acho que em é engraçado todos. isso, obrigado, mas isso nem é intencional assim, e às vezes eu Mas nem é o seu acho assim olhar, eu que acho. talvez seja o seu olhar também, não o meu Pode propriamente, ser. né? Pode ser, pode ser. Porque, porque, porque é isso, né? Porque, assim,
eu acho que isso é muito subjetivo, porque para muitas pessoas uma arte, né, um cartaz, um picho, um bombe é uma agressão, né, uma coisa feia. Sim. Então, talvez eu acho que seja mais um olhar mais sensível a essa experiência, né, de trabalho na rua do que de fato a beleza em si do trabalho, né, e tal. Obviamente, né, eu penso, né, no aspecto da composição, né, quando tem cor eu trabalho nas cores e tal, né, acaba sendo muito mais no digital que eu consigo explorar mais as cores. O Lambi em si na rua eu costumo fazer ele em PB, em preto e branco, né, Uhum. mas, enfim, mas agradeço o olhar. Eu gosto muito, assim, eu quis trazer para cá justamente porque eu aprecio demais o seu trabalho, assim. Eu tô, desde a primeira vez que eu tive contato, assim, eu gosto muito, e é isso, dos conceitos, das suas ideias por trás, E eu quero falar, inclusive, de uma conversa pré que a gente teve. Só queria ler o Latile Lambe, para contextualizar para quem não conhece, né? Que é a poesia que você fez para complementar o trabalho, né? Ou o trabalho complementou a poesia. Latibe-lambe. As latidas das ideias terminam em lambe-lambe, espécie de mordida e afago que carrego no peito e nas costas, pigmento preto em papel branco. Quase cachorro, vira-lata caramelo, coisa complexa essa história. A margem do lado de dentro, imagem do lado de fora, papel que se funde, artista que se fode, sempre entre realizar e pedir esmola. Não sei ao certo quando imprimir, viver sob o papel, mas sigo sendo. Posso ser rígido feito parede, fino como navalha, de tal modo que se amasso, estico, se rasgo, colo, se vento, esgueiro e se dilacero, reciclo. Eu amei esse texto, assim, achei, e ele é tudo do que vocês contou do processo, né? Ele é o processo todinho, assim, muito, 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 muito bom. Queria falar algumas coisas, eu já vi que já tem 35 minutos de live, e a gente precisa encerrar com 1 hora certinho, um pouco antes de dar 1 hora, porque senão a gente perde, não pode salvar na plataforma. Beleza. Você contou da sua história de como você começou na rua, tal, né, agindo nas ruas, fazendo as intervenções. E em que momento que rolou essa transição para as instituições, para os museus? Como é que foi isso? Você começou a pegar, caçar edital? Você teve o convite pelas ruas? Olha, aqui fora sempre foi edital, assim, né, eu tive a oportunidade de ir pro Egito e pro Líbano, A gente, e aí eles foi foram no um, Egito, no Líbano, na Argentina, na Itália, na França. não, então, Só. mas Egito e Líbano foi de fato foi projeto, assim, tinha uma curadora e produtora, mais produtora do que curadora, Sheila Zago, e e ela tinha um projeto chamado The Nomad Curator. E ela passou um tempo estudando e morando em alguns pontos do Oriente Médio. E nesse momento, em 2018, ela estava no Egito e ela acabou tendo uma ponte com uma Bienal lá do B, lá do Egito, uma Bienal de Artes de lá. Porque eu acho que após Primavera Árabe e tal, acabaram com a Bienal oficial. E aí teve essa Off Biennale que eles falam, que é uma Bienal que ela é ali na raça, feita por um artista egípcio que é o Muattas. Eu não sei pronunciar o sobrenome dele. E ele faz isso junto com o curador, com Simon Najami, eu acho que é assim que fala. E é uma Bienal independente. E aí teve uma chamada, né? E você fazia, né, uma proposta de um projeto e aí eu passei. E mesmo esquema, passei, não tinha grana e tal, então teve um apoio da embaixada brasileira no Cairo, e era um trabalho para ir para o Egito, para o Líbano e para a Síria. No fim não deu para ir para a Síria, eu acho que na época, eu acho que por questões mesmo de conflito. E aí eu fui para o Egito, participei com 2 obras nessa Bienal lá do B.
e depois fui para o Líbano, e aí foi uma exposição no Centro Cultural Brasil-Líbano. Tem uma comunidade brasileira grande no Líbano. E aí é quase como uma casa da embaixada lá, que tem atividades, né, de Hum. cultura brasileira nessa casa e tal. E aí foi uma exposição lá de fotografias de trabalhos que eu já tinha feito e como tem a plataforma, né, da Lames Brasil, que eu toco com mais três artistas, com a Bruna Alcântara lá de Curitiba, com o Tássio Russo de Recife e com a Mila, que mora Mila Cerejo, que mora em Recife, mas é do Rio Grande do Norte. A gente fez uma exposição lá também, voltada para vários artistas de Lambe. Então isso foi na tentativa, né, e tal. E as demais que tiveram aqui foram de convite. Então, e que são recentes, assim, teve a Casa Carioca, que foi no Museu, no Mar, né, no Museu de Arte do Rio, em 2020. Depois tiveram algumas no Centro de Artes da UF, né? Aquela em celebração acho que são 40 anos ou são mais anos? Não, eu esqueci. Ou são Eu acho que são 40 anos. 65, ou são, Será que é eu não sei se tudo são, isso? eu não Né, sei eu se são achava que era 40 65 ou se anos. são 40. Enfim, eu participei de duas exposições no Centro de Arte da UF. Uma chamada Brasil em Cartaz e essa outra que era um apanhado, né, de artistas que produzem em Niterói ao longo dos anos da galeria. E depois mais essa outra do Mar, que é do Mar com a Pinacoteca, né, da coleção. Mas isso foram convites, assim, essas últimas, né? E todas as exposições coletivas, né? E também a individual a única individual que eu fiz, assim, literalmente, né, aqui foi no Pascoal Carlos Magno, também aquela luta, né, É lindo. que foi em 2017, mas também na raça também. Era uma agenda que precisava, né, da participação de artistas da cidade, eu fiz uma proposta, então foi isso, assim. Atualmente é isso, as últimas foram de convite, eu não tenho nada preparado agora, nenhum convite recente. Minto, tem uma obra agora no Museu da República, lá no Catete, uma exposição realizada pela Folguedo. Também foi um convite, é uma instituição, né, que pensa em projetos de arte. Então eles desenvolveram essa voltada para acessibilidade, para pensando numa cidade para pessoas com mais de 60 anos. Então tem essa proposta, assim, a exposição. E foram as últimas, assim. Essa foi a última, né, nesse ano específico, fora a intervenção lá do Museu da República, lá em Brasília, né, do ano passado, que também foi convite. Uma coisa que eu queria te perguntar quando a gente começou a trocar ideia, né? Assim, as primeiras obras suas que eu tive contato, que eu vi, até através do seu material mesmo, de site, das suas postagens e tal, foram de obras muito relacionadas à temática racial, né? E são obras muito fortes, muito fortes. Quando eu te procurei para a gente, né, fazer essa parceria na transversal e tal, eu até falei dessas imagens e aí você pediu para eu não usar elas, mas que a gente conversaria sobre, só que você preferia usar outra vertente, que são muitos braços, né? Acho que esse braço você não está querendo mexer agora. E aí eu queria saber por quê, assim, é porque só em relação ao tempo, é uma versão mais antiga do seu trabalho, ou em relação ao tema em si, que É porque, acho que é porque eu estou já em outras pesquisas também, e também em relação à própria imagem, assim, eu acho que ao longo dos anos, assim, né, a gente vem tendo um despertar, né, em relação a questões raciais, por mais que a gente tenha
tido um grande esforço nos anos 60 e 70. Eu acho que agora é uma outra, vem com uma Sim, outra força, né? E eu passei muito tempo fazendo imagens que tinham esse aspecto, né, na real, de dor, né? E eu acho que acaba, eu não sei, mas eu acho que tem, de certa forma, tanto, não sei, eu acho que a criação dessas imagens é meio viciante, assim, porque de uma maneira estranha, eu acho que nós humanos, a gente já tem já existe um fetiche, né, em relação à dificuldade, em relação, né, às adversidades e tal. Eu acho que existe isso de uma maneira mais forte quando tem uma questão racial envolvida e mais forte quando isso está sendo falado, né, publicamente, quando está em voga isso ser falado. Então eu passei muito tempo fazendo imagens que têm que ser feitas. Eu acho que a questão não é que elas não tinham que ser feitas e tal, mas que eu acho que já está na hora da gente pular um pouquinho, né, isso pessoalmente, né? Pular um pouquinho das narrativas que rondam, né? Temas relacionados só à dor e tal. E eu preferi ir por outros caminhos, falando também das mesmas questões, mas sem ser tão direto e, e marcado, né, em relação ao aspecto da dor e ao aspecto negativo em si da imagem. Mas eu acho que, de certa forma, é esse tipo de imagem que muitas pessoas querem ver inconscientemente até e ver, divulgar, expor, porque quando você vê uma exposição, né, tá agora no mar um defeito de cor. Você vai ver uhum, que tem muitas obras que já estão numa outra consciência em relação à imagem, né, de corpos pretos, que é de exaltação e tal. sim, Mas você vai ver que tem sim. muitas que E você estão, tem né, trabalhos ainda nessa atrelados à pegada dor. também. Sim, sim. E aí, nos últimos tempos, eu não que eu tenha parado, mas eu preferi focar em outras questões, né, em relação à negritude. E ultimamente, por mais que nos meus trabalhos tenham corpos, né, racializados, não são as questões principais que eu venho abordando ultimamente, assim. Uhum. Então, porque eu acho que também são lugares que são muito marcados de que você é um artista preto, você tem que falar de Vai questões ficar raciais. falando disso, sim, Não, sim. eu tenho uma, né, uma gama de outras coisas para falar que me interessam, além das questões raciais que eu acho que são necessárias também. Mas eu não preciso falar delas especificamente. Eu posso ter, né, uma criança preta, um corpo, né, preto ali, sem eu falar, ei, olha só, estou discutindo sobre Sim. racismo e Como tal. artista trans tem que ficar tocando na Pois é, pauta. É isso, né? Corpos dissidentes tem que ficar o tempo todo reafirmando e discutindo como se fosse uma. Também vira uma sumidade no assunto, né? Uma não voz é uma bandeira. máxima no assunto. Pois é, eu não sou especialista nisso. Estou falando só de questões que me atravessaram porque eu visto essa pele, né? Porque eu sou preto. Mas não necessariamente, inclusive me falta muito letramento, assim como para muitos artistas e muitas pessoas, né? Visto que a gente nunca teve, tanto no colégio quanto na instituição, né, universitária, a gente não teve esse letramento racial, né? Então, eu acho muito cruel ser colocado um lugar específico, uma narrativa específica, e procurarem uma produção específica, né, para ser Uhum. abordado e falado. Então, eu acho que a gente vive uma disputa, né, por imagens, assim, né? É muito importante, por exemplo, eu não vejo novela, mas eu sei que 70% do elenco agora de uma novela da Globo é de pessoas pretas. É, eu também soube. Então, assim, E é que é uma uma disputa de novela que está imagem. fazendo muito sucesso e que Pois é, está trazendo novos, assim, novas abordagens. É pois isso, eu acho é. também, eu acho que a gente está vivendo um momento de muita transição de como esses debates estão sendo feitos, a faixa etária que esses debates estão sendo feitos. Sim, eu tive algum contato com debate de gênero e de racialização só na universidade, né, assim.
porque eu fiz universidade pública. Então, eu tive algum contato nessa época. Agora, os meus alunos no 7º ano, eu discuto racialização, discuto o fim da escravidão, discuto artistas pretos, Sim, né? Então, assim, faço coisas. E é né? A gente tem 3 capítulos no livro falando sobre culturas africanas. Quando eu fiz faculdade de História, não tinha matéria de África. Em 2010, olha só que doido, né? não tinha faculdade de História, não tinha. Então, assim, isso é muito assustador. Ao mesmo tempo que é interessante, né? Assim, apesar do atraso que a gente tem, esse delay gigante, né? Histórico, tem um salto que é visível e é recente. Sim, Então, as coisas vão mas é perigoso também. Sim, É muito mas perigoso. eu acho que esse perigo, ele não, ele tá ali, assim, ele não tem muito como fugir. A gente tem que lidar com ele, assim, Sim, porque é isso, as transformações chegam e a gente tem que ficar, e é extremamente cansativo, né? Porque isso é uma necessidade o tempo todo tocar nisso e falar, né? É isso, assim, para mim, como mulher, ficar falando dessa pauta é muito cansativo, às vezes, desgastante, mas é minha pauta de pesquisa, então, né, acaba que eu lido com isso direto, mas quando não é a nossa pauta de pesquisa, necessariamente o nosso trabalho, né, é isso, não faz uma obrigação, não é uma obrigação, não é uma delimitação que se impõe, é mais uma pauta que você pode ou não entrar. E que se sim, aquilo tá fervendo para você no momento, perfeito. E se não tá, outras efervescências acontecem, né? E é total, isso que a gente tem que trabalhar. total. Deixa eu ver mais. Deixa eu ver que horas são. Faltam 10 minutos. Deixa eu ver mais. Ai, o show da Isa. O show da Isa, você fez. é, Você fez uma atuação na faixa gueto, né? Me lembrou muito um dos seus projetos, que é aquele. Cadê? Negro O Negro Nobre. Nobre, que foi bem anterior. Você fez esse paralelo mesmo? Você fez essa. Pegou dessa ideia? Foi, foi exatamente desse projeto, na real. Foi um licenciamento, né, de trabalhos desse projeto, que é de Que 2014 e legal! 2015, na É, real. você fez 2015. É, e aí foi isso, assim, para a faixa, a equipe dela, né, solicitou Cara, que e teve esse legal. processo, né, de autorização da equipe com os artistas, né, porque como foi um projeto que eu fiz quando eu estava, né, começando ali a trabalhar, né, especificamente com arte, eu desconhecia direito de imagem, direito autoral e tal, então, basicamente, né, os quadros em si eram quadros que eram, né, permitidos e tal, porque eram quadros renascentistas e tal, todos, né, todos já de Domínio como é que é o público. termo? De domínio público, isso, obrigado. Mas as fotos dos artistas não, né? Então, assim, teve esse processo, né, de autorização e tal com os artistas em questão e uma seleção da equipe dela. E é um projeto que é curioso, assim, porque ele é isso, né? Já tem 8 anos, né? 8, 9 anos, que os primeiros foram em 2014. E até hoje, assim, rola, tipo, todo ano, aos 4 anos, tem algum licenciamento para algum livro didático de alguma das imagens. E tem esse processo Cara, que de, legal, que de massa. sair em algum livro e uma discussão, né, sobre. Porque é isso, né? Ele é uma linguagem uma linguagem bem pop, né? Então tem, né, Sim. ícones de cultura brasileira, popular e tal, então gera uma identificação ali, né? E um estranhamento, já que você não está acostumado a ver, né, um personagem preto num quadro, né, barroco, renascentista e tal. E acabou que tiveram muitas versões disso depois, né? Tipo, tu vai dar uma olhada, tem, sei lá, em site gringo tem rapper, tem Beyoncé, tem. E é isso, né? Eu não considero nem uma coisa super original e tal, né?
para a época foi, mas hoje em dia eu acho até comum, né? É É, engraçado mas é pensar bom nisso, isso assim. também. Também é um bom sinal que seja comum, né? Sim, Porque sim. se teve um estranhamento, agora esse estranhamento é cada vez menor, assim. Né? A ideia já tá ficando de alguma forma mais intrínseca. Amém. Agora que a gente está no finalzinho, se você quiser falar um pouco dos seus coletivos, você está em coletivo agora? Dos seus projetos É, atuais? na verdade, eu não, a gente não chama nem de coletivo, a gente fala que é uma plataforma, né? Porque vai além, né, de trabalhos que a gente faz em conjunto. É uma plataforma de valorização, de fomento do Lamb, chamada Lambis Brasil. Então, para quem não conhece, pode acessar via Instagram, o @Lambis Brasil, ou entrar no site lambisbrasil.com.br, que lá tem assim conteúdo, tem entrevista, tem tutorial. A Lambis Brasil promove residência artística, então aqui em Niterói a gente fez já esse ano teve a segunda edição da Cuica Residência, que é uma residência que traz artistas, né, de Lamb, focados na técnica do Lamb, e normalmente, né, tem como intuito trazer pessoas do norte, do nordeste, do centro-oeste para o sudeste, que é um movimento inverso, né, dos projetos de arte, de residências, que normalmente priorizam a região sudeste. Então a gente traz a galera, sobretudo preta, norte, nordeste, centro-oeste, para o Morro do Palácio e promove um encontro ali, né, entre o Lamb e a história do morro e uma produção. Entre outros projetos que a gente faz também, então é legal de acompanhar a plataforma. Isso, de fato, é uma plataforma que foi que eu falei, né, que eu gerencio com mais 3 artistas. E fora isso, tem o meu trabalho, né, que aí tá também no meu site, robertopereira.com.br, no meu Instagram, Alberto Pereira, tudo junto. E que são, aí são as minhas pesquisas atuais, né, e tal. Atualmente eu tenho pesquisado sobre esse substrato do papel, né, do lambe que depois vira uma massa que é reciclado e que vira uma outra coisa, que eu tenho pesquisado, que eu chamo de pele de rua. E um outro estudo que eu chamo de estudo sobre o mundo invertido, que é a nossa relação com a hiperconexão, com a rede, com a cultura dos memes, com a cultura, né, com o fanatismo, com a religião. Então tem um pouco desse misto todo, assim, né, que é essa outra pesquisa. Então são coisas que eu venho trabalhando e pensando ao longo dos últimos anos, né? E que tem saído umas imagens aí, eu estou num processo mais lento atualmente, assim, né, de pesquisa de imagem e de produção, assim. E é isso, eu equalizo a vida aí das pesquisas junto da Borda, que é essa empresa que me agencia e agencia outros artistas, que faz essa ponte, né, entre arte e mercado, né? Então, eu não dialogo diretamente com as instituições, né, tradicionais, então com galeria e tal, mas as marcas, né, é o meio de eu remunerar o meu trabalho, né, e continuar focando em pesquisas. E, assim, é difícil, obviamente com a Borda já tem uma outra possibilidade, né, de projetos, de rendimentos e de trabalhos, mas continua difícil como quando a gente encontrou naquela vez, né? É lógico que os trabalhos aumentaram, que os projetos são maiores, mas ainda é muito volátil, ainda tem um hiato, né? Trabalhar com Sim. arte é isso, né? É você saber que durante os meses você pode movimentar, alguns trabalhos e depois você pode estar lá embaixo e sem grana. Eu tô saindo de um momento desse, inclusive, assim, de flutuação, né? Então, Sim, é quando você ganha é um uma edital um pouco condição, maior e depois passa um tempo sem rolar. É é uma uma. condição do artista independente, né, na Sim, real, assim. Então, é entender isso e que é muito doloroso também, sim. assim, é um processo doloroso. Então, eu acho que eu ainda não saí da obra do Complexo de Vira-Lata, na real. Quando você lê esse texto, né, que você leu e quando eu releio, eu penso que é um trajeto ainda que está muito distante ainda de ser 100% sustentável, né? Infelizmente.
Sim, Mas com é isso, certeza. tamo aí tentando. Na relação, nas pesquisas, na relação e extravasando, né? Porque também Pois fazer é, arte é muito de extravasar o que a gente tem. Alberto, total. obrigada. Quem ficou até agora assistindo, gente, obrigada. Obrigada às pessoas que entraram. Vai ficar salvo, eu acho, eu espero que, né? Se tudo der certo quando eu desligar aqui. Mas a intenção é ficar salvo na plataforma transversal. Assim, todo mês, pelo menos, a gente tem alguma conversa aqui de com algum artista, né? Quem quiser participar, tal. Sigam o Alberto nas redes, sigam o coletivo, Lambis Brasil. o Lambis Brasil, que não é bem, você falou, né? Não é bem um coletivo, mas funciona ali entre uma galera. Obrigada, Alberto, muito obrigada. Foi muito gostoso conversar com você. Valeu demais, porra. Obrigado você, foi um prazer. E que a gente troque mais. Vambora! Um beijo, tchau! Fechou, beijo. Tchau, tchau, gente.